A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sabe, hoje em dia é muito fácil, né? As pessoas nos conhecerem, é fácil as pessoas saberem o que a gente gosta, o que não gosta. Hoje em dia nós estamos sempre em holofotes, chamando a atenção. Temos Facebook, Instagram e vários outros aplicativos que podemos assim estar em evidência, chamando a atenção das pessoas. E temos muitos seguidores, não é verdade? Mas essa semana, lendo a Bíblia, me chamou a atenção uma pessoa. Olha o que está escrito aqui, em Lucas, capítulo 8, versículo 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Olha também o que está escrito aqui, no mesmo livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Versículo 9 e 10. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Nessas duas passagens da Bíblia, o que me chama a atenção é Joana. Quem é Joana? O que sabemos de Joana? Joana é citada somente nesses versículos que acabei de ler. Porém, mesmo sendo tão pouco que sabemos dela, podemos entender aqui, no capítulo 8 de Lucas, que Joana era o quê? Mulher de Cusa. Cusa era o procurador de Herodes. Herodes era um homem importante, portanto, Cusa também era um homem importante. Ele era tipo um gerente, aquele que cuidava de todas as coisas de Cusa. Sabendo disso, podemos dizer que Joana era uma mulher importante. Podemos dizer que Joana era uma mulher rica. Olha que interessante o título do capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Então, o que sabemos de Joana? Que ela servia a Jesus. Também lá no capítulo 24, entendemos que ela, junto com outras mulheres, ela preparou especiarias para levar até o sepulcro. O sepulcro é o quê? É aonde colocaram Jesus depois que ele morreu. Mas quando ela, Joana e as mulheres chegaram no sepulcro, Jesus não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado. Então o que elas fizeram? Elas correram até os discípulos para contar. Elas foram as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado. Então elas correram para contar aos discípulos. Olha que maravilha! Joana era a que servia Jesus. Joana, junto com outras mulheres, preparou especiarias para cuidar de Jesus. Joana foi uma das mulheres que viu que Jesus não estava ali, que ele havia ressuscitado. Ele era o Senhor e Salvador. E ela, junto com outras mulheres, correu até os discípulos para contar isso. Que honra, não é verdade? Mas sabemos muito pouco de Joana. Olha que interessante o que Jesus diz para os discípulos antes mesmo dele morrer e ressuscitar. Lá aqui mesmo no livro de Lucas, mas no capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E olha o que Jesus diz para eles, aqui no versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas olha o que Jesus diz aqui no versículo 20 do capítulo 10, no finalzinho. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Se atente para isso. No finalzinho do versículo 20. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Interessante, não é verdade? Se a nossa alegria deve estar em nosso nome, estar escrito nos céus, qual deve ser a nossa preocupação? Qual deve ser o nosso objetivo?
Nosso objetivo deve ser assim como o de Joana. Servir ao Senhor. Não importa se vamos ser famosos, conhecidos, o que importa é servir ao Senhor. O que importa é dar honra e glória ao nosso Senhor. O que importa é estar perto para que o nosso nome esteja escrito nos céus. Os discípulos ali estavam chamando a atenção, estavam fazendo grandes maravilhas em nome de Jesus, mas estavam fazendo grandes maravilhas. Com certeza eles estavam chamando a atenção. Mas Jesus disse: se preocupe em estar o seu nome escrito nos céus. Sabe o que é interessante, crianças? A gente aprende aqui que é preciso que Ele cresça e nós venhamos a nos diminuir. Então nós lembramos aqui de uma outra passagem da Bíblia, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Sabe quem disse isso? João Batista. João Batista foi um homem que teve muitos seguidores, foi muito conhecido. Mas João Batista não queria honra e glória, fama. Não, ele não queria isso. Ele estava anunciando, preparando o caminho para Jesus. Como é interessante isso. E os seus discípulos, aqueles que seguiam João Batista, quando viram que o ministério de Jesus estava crescendo, estava fazendo sucesso, eles se preocuparam e queriam saber de João Batista, o que ele achava de tudo isso. João Batista disse aos seus discípulos que era exatamente isso que deveria acontecer. Olha o que João Batista diz aqui, João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E olha o que João Batista responde no 29, finalzinho. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Quando João Batista viu que o ministério de Jesus estava fazendo sucesso, que os seus seguidores iam seguir Jesus e era isso que ele queria, ele não ficou com inveja, não ficou com ciúmes, ele ficou feliz. Por quê? Porque toda honra, toda glória deve ser dada a Jesus. Então João Batista se alegrou em ver que Jesus estava crescendo. Por isso que ele disse aqui no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A alegria de servir a Cristo, a alegria de ver alguém crescendo, fazendo sucesso, isso é muito importante, porque é isso que Deus quer, que a nossa alegria seja e esteja em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Então, toda vez que você fizer algo, que seja para honra e glória de Jesus. Faça como João Batista, como Joana, os holofotes, a atenção deve estar em Cristo. Precisamos anunciar esta palavra, as boas novas, as boas notícias para todas as pessoas. Elas precisam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Por isso, precisamos que Ele cresça. Para isso, precisamos conhecer a palavra, conhecer Jesus Cristo, para poder anunciar estas coisas. E o reino dos céus irá crescer cada vez mais. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem cuidado de nós. E mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações. Nos ensine, Senhor, ser como Joana, que não apareceu tanto, foi falado dela tão pouco, mas que tinha o prazer de servir a Ti, Senhor. Ou então, Senhor, que possamos ser como João Batista, mesmo chamando a atenção, tendo seguidores, o mais importante era dar honra e glória ao Teu nome, alegrar em falar da Tua palavra, em preparar o caminho, em ensinar esse caminho às outras pessoas. Nos ensine, Senhor, a servir o Senhor de coração aberto, feliz, que a nossa alegria, a nossa felicidade esteja em Ti, que possamos levar essas boas novas a todas as pessoas que se aproximem de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom, né? Servir a Deus, servir a Jesus. Então aprendemos que
Joana, mesmo não sendo rica, né? Mesmo sendo rica, poderia ser famosa, chamar a atenção, ela preferiu ser reconhecida como a mulher que servia a Jesus Cristo. Então, que possamos aprender que podemos não chamar a atenção, mas podemos servir a Jesus Cristo. Ou ser como João Batista, ter seguidores, pessoas, porque não é errado pessoas nos seguirem, nos admirarem, é bom, mas que isso leve a conhecer a Jesus Cristo, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele. Então não tem problema se você não tem seguidores, não tem problema se você tem muitos seguidores, mas que toda a glória seja dada a Jesus. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Não se esqueça disso, tá bom? Beijos, Deus abençoe.